Deus abençoe a sua vida, a sua família. Como é bom ter você aqui para meditar. Hoje a gente vai falar sobre 5 doutrinas que, se você deixar, te distancia de Deus. Doutrinas criadas por homens. Será que uma doutrina dessa já alcançou a sua vida? Será que tem alguém dentro da sua casa vivendo uma dessas doutrinas? Vou falar aqui as 5 e eu vou explicando uma por uma com a palavra de Deus. O que a Bíblia fala com respeito a essas doutrinas? A primeira é a prosperidade. Segunda coisa é seguir o seu líder sem questionar. Terceira coisa, roupas. Quarta coisa, lazer. Tem pessoas que acham que passear é pecado. Não pode passear, não pode ir para determinados lugares. O que a Bíblia fala acerca disso? E quinta coisa, intimidade no casamento. O que é proibido? O que é liberado? O pastor pode interferir na sua vida com Deus? De que maneira isso pode ser ensinado em cima do altar, no púlpito da igreja? Fica até o final. Tenho certeza que vai te ajudar e você vai poder ajudar outras pessoas usando a Bíblia, não debatendo com elas. Eu queria fazer uma oração para Deus poder falar pela minha boca. A voz é minha, mas o que vai sair pela minha boca tem que vir dele. Vamos orar? Pai querido e amado, eu peço ao Senhor que tome a direção dessa palavra, que é para ajudar essa pessoa que está me ouvindo, me acompanhando agora. Fala pela minha boca. Não permita que eu fale o que eu sei, mas que só saia pela minha boca o que o Senhor quer falar com essa mulher e com esse homem. Amém. Então vamos lá, vamos falar primeiro de prosperidade. Antes de iniciar, eu queria que você curtisse o vídeo, isso ajuda bastante a mensagem ser entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito e deseja receber as próximas mensagens, está vendo essa palavra inscrever-se que aparece do lado do meu nome? Toque nela, aperta no sininho e seleciona a palavra todas. Sejam bem-vindos. Quando começar a próxima mensagem, o YouTube vai mandar uma notificação no seu telefone. Então vamos lá, vamos falar da doutrina da prosperidade. Só é de Deus quem tem dinheiro, só é de Deus quem mora em casa própria, só é de Deus quem anda de carro bonito, carro do ano, quem anda a pé não é de Deus, quem mora de aluguel não é de Deus, quem é assalariado, quem está desempregado não é de Deus. O que a Bíblia fala acerca disso? Aqui em Lucas 12 vai dizer o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só, isso aqui é Jesus falando. Se a vida com Deus dependesse da abundância de bens, Jesus falaria isso. Quantas pessoas hoje acham que não são de Deus porque moram de aluguel? Foram a um determinado culto e ali foi ensinado que o aluguel é coisa do diabo. Quando se ouve um discurso desse, de um pastor, de um presbítero, de um padre, de um bispo, seja lá quem for, associando Deus a conquistas, é um discurso que afasta a pessoa de Deus. Porque ela vai achar assim: eu não tenho Deus na minha vida porque eu moro de aluguel. O que você tem que se preocupar é em ter caráter, viver sua vida direitinho, agradando a Deus e visar o céu. Se Deus quiser fazer você rico ou rica, Ele vai fazer porque conhece seu coração. Agora você não pode aceitar o discurso de que só é de Deus quem tem prosperidade financeira. Ah, mas Ele disse que veio para dar vida e vida com abundância. E aí você vai associar a abundância a bens que você pode tocar? Tudo que você pode tocar e tudo que os seus olhos veem materialmente, a traça corrói, o fogo queima, a água destrói, tudo. Imagina uma pessoa que toda a riqueza que ela tem é uma casa. Imagina quando essa casa vem abaixo, acabou a riqueza, acabou. Toda a riqueza que ela tem é o carro do ano, acabou a massa, acabou. A verdadeira riqueza consiste em conhecer a Deus e ter paz. Então não fique em busca dessa doutrina que só vai te fazer se afastar de Deus. Também você não pode aceitar uma vida qualquer, mas não significa que se você não tem a vida que o outro tem, é porque Deus deixou de ser contigo. Segunda coisa, é aquela doutrina aonde ninguém pode questionar o líder religioso.
que ele fala é lei. Não importa se ele falou da boca dele, não importa onde ele tirou isso, as pessoas vão seguindo, sabe, de maneira fiel àquilo, porque ele falou, tem que fazer. E quem não fizer está debaixo de maldição. As pessoas que estão de fora, elas falam assim: Mica, você está com algum problema? Por que você está fazendo isso? Não, eu tenho que obedecer. Obedecer a quem? Ao meu líder espiritual. Ele falou, então eu tenho que fazer. E quantas pessoas, quantas mulheres, elas vão contra o seu marido por causa da liderança espiritual. Maridos contra a esposa por causa da liderança espiritual. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 5, no versículo 29. Preste atenção. Diz assim, ó: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam falando isso, eles eram os apóstolos. Eles poderiam dizer: vocês têm que obedecer a gente. E se o homem mandar você fazer algo que é pecado, que é errado? Deixa eu falar uma coisa para você. No ano de 2003, eu estava me preparando para se casar. E eu precisava ir do bairro que eu morava até o bairro que a minha esposa, os pais delas moravam. E eu cheguei para o meu pastor e eu falei assim: pastor, eu preciso ir lá em São Gonçalo, porque está marcado lá um almoço que eu vou pedir a Natália em casamento. Ele falou assim: você não vai, porque hoje tem reunião de obreiro. E se você for, você está debaixo de desobediência. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. E o que você fez, pastor? Eu obedeci a ele. Sabe aquela imaturidade espiritual? Na minha cabeça veio assim: se eu for e a van capotar. Aí eu fui conversar com outros obreiros e falou: melhor obedecer. Porque se você desobedecer, você está debaixo de maldição. O que eu fiz? A reunião de servos estava marcada para 4 da tarde. Eu fui rapidinho. Você imagina só, pessoal, tudo preparado. Almoço, a família. Eu fui lá rapidinho, falei com eles e saí, fui embora. Não fiquei para nada. Na minha ignorância, o que tinha de mais eu permanecer lá e faltar a essa reunião de servos? Quantas pessoas hoje são infelizes porque queriam tanto fazer uma coisa e por medo da sua liderança, homem, acaba seguindo o homem e deixando sua família, seu lazer, sabe, as coisas, confraternização, por medo, porque se você desobedecer, você está debaixo de uma maldição. Obedeça a Deus. Não deixa ninguém determinar onde você vai, aonde você deixa de ir. Claro, tem que ser lícito. Se for algo ilícito, você mesmo tem que entender que não pode. Mas um homem não pode controlar a sua vida. Um homem não pode chegar no púlpito, falar o que quer e você só balançar a cabeça. Você tem que aprender a questionar. Você tem que aprender a ver se tem base bíblica. Se não tem base bíblica, é invenção da cabeça desse homem. E por mais que você diga assim: não tem, isso não existe, pastor. Existe? Claro que existe. Tem famílias que são destruídas por causa disso. De pessoas que obedecem cegamente a um homem, a uma mulher, e acredita que se não fizer o que eles estão mandando, estão debaixo de maldição. São doutrinas que vão te afastar de Deus e, consequentemente, da sua família, das pessoas que te cercam. Cuidado com isso. Obedeça a Deus, é o suficiente. O homem está ali só para ser usado para pregar o evangelho. Ele não é o seu dono. Ele não é dono da sua vida. Quem age assim está te aprisionando com algum objetivo em cima da sua vida. Terceira coisa, roupas. É muita ignorância você achar que é proibido sem consultar a Bíblia. Ah, mas é uma doutrina da igreja. Então saia da igreja e vá para outra. Porque você está numa igreja que você não pode ser quem você quer ser. Claro que de maneira íntegra. Imagina só. Você imagina se eu chegar para minha filha, eu amo quando minha filha coloca vestido. Acho a coisa mais linda. Quando ela desce, que a gente vai para o culto domingo, e ela desce de vestido, eu fico maravilhado. Mas você imagina eu comprar para ela só vestido, porque eu quero que ela use só vestido. Ela não gosta. Ela gosta de calça, ela gosta de bermuda. Ela não gosta de vestido, mas ela usa.
Imagina se eu obrigar, ela vai usar? Vai, até um determinado momento. Sabe o que vai acontecer? Vai crescer com raiva de mim, com raiva da igreja. Claro que ela não usa roupa indecente, mas ela tem o gosto dela. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e acham que é pecado roupa? E aonde está isso na Bíblia? Fala para mim, onde está na Bíblia, como eu falei antes, que um homem não pode dormir à vontade, tem que dormir de calça. Aonde está na Bíblia, pessoal? Você imagina que agonia dormir de calça? Imagina a esposa do lado. É muita ignorância e tem gente que segue isso. Olha o que ele vai dizer, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Preste atenção. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Decente. A única coisa que a Bíblia pede é que você, mulher, use uma roupa decente. Não está dizendo aqui qual tipo de roupa. Sabe, a mulher, ela tem que ter a consciência do que é decente e do que é indecente. Certa vez uma moça perguntou assim para minha esposa: ô Natália, aonde você compra suas roupas de crente? Eu quero usar roupa de crente. Eu não sei se tem loja para crente. Minha esposa não compra roupa em loja de crente. Ela compra a roupa em qualquer loja que seja decente a roupa. Sabe? Bonita, elegante, de forma decente. Ela usa o que ela quiser de forma decente. É muita ignorância e o pior de tudo é que tem pessoas que seguem. Uma vez, uma senhora queria sair da minha igreja e eu perguntei o motivo. E ela disse assim: aqui não tem doutrina. E eu disse: me explique melhor. Quero entender esse pensamento aí. E ela falou assim: o senhor deixa entrar as mulheres de qualquer forma. Brinco grande, batom vermelho, calça jeans, saia. Eu falei para ela assim: entendi. A senhora vai sair da minha igreja porque aqui não tem um homem olhando para a roupa das mulheres. Isso não vai ter nunca. Nunca. Nunca na minha igreja eu vou colocar uma pessoa na porta para ficar fiscalizando roupa de outras. Sabe quem é o maior doutrinador? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai entrar no coração daquela mulher, daquele homem e vai doutrinar. Olha, essa roupa não é decente. Não é o pastor que tem que dizer. Não é a esposa do pastor que tem que dizer. É o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não convence, você acha que eu vou convencer? Eu vou arrumar um inimigo, uma inimiga. Eu posso expulsar uma pessoa que está começando na igreja, que não entende nada. E ela vai embora. O Espírito Santo é o doutrinador da igreja. Ele fala ou não fala? Essa roupa não está legal. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela se sente mal quando usa uma roupa indecente. Só que a Bíblia não fala que tipo de roupa. Ela fala da decência. Quando você for comprar uma roupa, pense numa roupa decente. É assim que funciona. Você tem que ter a consciência do que está usando. Pare de ser guiado por alguém. Pare de ser guiado por pessoas. Seja guiado por Deus. Quarto ponto, lazer, passeios. Eu já sofri com isso. Que eu me sentia em pecado quando eu ia a um lazer. Você acredita nisso? A religião, ela quer dominar. Tem cristãos que não vão a lugar nenhum. É só dentro da igreja. E se essa pessoa pudesse ver o quanto o seu líder, homem, curte a vida, passeia para lá, passeia para cá com a família, mas ela mesma acha que é pecado. No início da minha fé, em 2001, 2002, aqui no Rio de Janeiro, tem uma feira de tradições nordestinas. As pessoas diziam que era pecado ir nessa feira, porque tem forró. E eu, quando eu escutei que um pastor foi nessa feira, eu falei assim: nossa, o pastor está em pecado? Como é que pode ir na feira dos nordestinos, lá em São Cristóvão? Não pode isso, ele é homem de Deus. Era o que ia se colocando dentro da minha cabeça. Foi uma guerra, pessoal. Você conhece pessoas assim? Que para ir num parque, para ir numa praia, num evento, numa confraternização, ela acha que é pecado? O que a Bíblia fala acerca disso? Aqui no livro de 1 Coríntios 10, 31, vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, qualquer coisa que você venha fazer, tem que ser para a glória de Deus.
Você entende que a Bíblia, ela ensina você a não depender e ficar na mão de ninguém? É você que tem que ter a consciência. Eu vou a um passeio. O que tem nesse passeio? É para a glória de Deus? Não, não é. Lá vai ter pornografia, lá vai ter adultério, lá vai ter, bebida, drogas, balada. Não, então não é para a glória de Deus. Eu mesmo vou chegar a essa conclusão. Não é ninguém que vai dizer que eu não posso ir. É você. Você tem que colocar na balança. Deus é glorificado nesse passeio? Qual é o problema de um cristão ir à praia? Aí vai chegar um líder e dizer que você não pode ir. Você não pode ir com a sua esposa, você não pode ir com o seu marido, você não pode ir com seus filhos. Onde já se viu isso? Responda para você mesmo. Não é um absurdo isso? Nesse exato momento, tem famílias frustradas, porque o marido quer ir, a esposa não aceita porque acha que é pecado. A esposa quer ir, o marido não aceita porque acha que é pecado. A Bíblia nos ensina a ser livres, andar em comunhão com Deus. Então você pode sim passear, você pode sim ir para um lazer, contudo que seja para a glória de Deus. E o quinto ponto, que é o mais polêmico: intimidade no casamento. O que pode, o que não pode. Quantas pessoas, quantos casais são frustrados no que diz respeito à intimidade? Porque um líder, um homem ou a esposa desse líder falou que você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, quando a Bíblia só condena uma coisa. Acredito que você já saiba qual é essa coisa. Só isso que a Bíblia condena. A intimidade, a relação por essa parte do corpo. Você já sabe qual é. A Bíblia condena. Fora isso, não há nenhuma outra restrição. Só que você vai escutar líder dizendo o que pode e o que não pode. Aqui em 1 Coríntios 7, versículo 3, olha o que vai dizer. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja bem, se um casal quiser dar um tempinho, um dia, 2, 3, uma semana sem a intimidade, o outro tem que fazer, o outro tem que aceitar. Isso é no casal cristão, porque o que eu estou pregando aqui para o mundo é loucura, para o mundo é maluquice, para o mundo eu sou um ignorante, mas para quem crê em Deus, não há nada de proibido na relação, a não ser a prática da relação por outro lugar. Você já sabe que é pecado. Fora isso, é a sua consciência. Você e seu marido, você não pode chegar lá no seu pastor, na esposa do seu pastor, ô pastor, isso aqui no casamento é pecado? Olha pessoal, você precisa amadurecer. A Bíblia já tem resposta para tudo. Pelo amor de Deus, saia da mão dos homens. Eu prego assim, parece que eu sou contra a igreja, mas eu tomo conta de uma igreja. Eu pastoreio uma igreja. Só que eu não quero membros na minha mão. O que eu mais ensino para os membros na minha igreja é a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Mas tem pessoas que preferem acreditar nas doutrinas malignas criadas por homens. Exatamente. É uma coisa absurda. Eu já ouvi dizer que eu não poderia ser pastor por causa da barba. Vê se pode uma coisa dessa. Veja se pode. Eu já ouvi uma mulher da igreja dizer que minha esposa é para o inferno, porque ela estava usando um brinco de argola. Veja se pode. Quantas outras são condenadas pela cor do batom, pela calça jeans, pela ida à praia. Sabe por quê? O homem colocou isso na igreja. E Jesus não tem nada a ver com isso. O que Jesus ensina é tudo o que você for fazer tem que ser para a glória dele. Está glorificando a ele?
Quando você vai à praia, está glorificando a Deus ou está todos os homens olhando para o seu corpo? Se está todos os homens olhando para o seu corpo, alguma coisa tem. A glória está sendo sua. O seu corpo está te glorificando. Por mais que ele seja um corpo que atrai a atenção dos homens, existem roupas decentes que desviam a atenção dos homens. E você concorda comigo. Então a sua mente é quem vai determinar o que você pode, o que você não pode, com tudo que seja para a glória de Deus. Você também não pode escolher o que é pecado e o que não é. Tem que glorificar a Deus. Tá bom? Se você chegou até aqui nessa mensagem, Deus te abençoe. Escreva-se nos comentários. Ninguém vai comandar a minha vida, somente Deus. É isso que a Bíblia ensina. Deus tem que comandar a sua vida, porque imagina se um homem endemoniado controlar a sua vida, disfarçado de homem de Deus. Você está perdida, você está perdido. Compartilhe essa mensagem para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou deixar aqui na tela a oração de hoje cedo, pedindo forças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Até a próxima mensagem. Um abraço.